A paz do Senhor. Tudo bem? Você acordou desanimado hoje? Então esse vídeo é especialmente para você. Vamos lá conferir? Sabe aquela sensação de que a esperança simplesmente secou? De que alguns desafios são grandes demais para a gente encarar? Todo mundo já passou por isso. Mas e se existisse uma chave, escondida numa visão de milhares de anos, para transformar esses ossos secos num exército cheio de vida? Pois é sobre essa resposta poderosa que a gente vai conversar hoje. A autora Márcia Barros, no artigo que inspirou toda essa nossa reflexão, faz essa pergunta de um jeito muito direto. É uma pergunta que bate fundo naqueles dias em que o desânimo parece que vai vencer, sabe? E os nossos planos ficam paralisados. Quem já se sentiu assim entende perfeitamente do que estamos falando. E é exatamente por isso que essa conversa é tão importante. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos encarar o Vale do Desânimo para entender bem o problema. Depois, a gente viaja para a visão de Ezequiel para ganhar uma nova perspectiva. Daí, vamos descobrir o poder de profetizar. Aprender 3 pilares da vitória bem práticos. Entender o milagre da espera e, no final, o chamado para a gente se levantar e compartilhar essa experiência. Então, vamos começar por aqui. A verdade é que todo mundo tem seus vales. Só aquelas áreas da vida, né? Um projeto que não anda, um relacionamento desgastado, um sonho que parece morto, cheio do que a gente pode chamar de ossos secos. E o primeiro passo, o mais corajoso, é justamente admitir: ok, eu estou nesse lugar. Agora, para encontrar a solução, a gente precisa voltar no tempo, lá para a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E o que ele viu? Olha, não era só uma poesia bonita. Era uma resposta direta de Deus para um desespero nacional, um sentimento que, como a gente vai ver, continua surpreendentemente atual. Tenta imaginar a cena. O profeta Ezequiel, de repente, é levado pelo Espírito. Não para um palácio, não para um templo, mas para o lugar mais improvável que se possa imaginar. E ele se vê ali no meio de um vale. Mas não um vale verdinho, cheio de vida. É um verdadeiro cemitério a céu aberto. Um lugar que grita desolação, coberto de ossos, simbolizando o ponto final de qualquer esperança, de qualquer possibilidade. E a Bíblia faz questão de dar um detalhe que muda tudo. Os ossos estavam sequíssimos. Isso é fundamental. Significa que a morte ali não era recente. A esperança não tinha acabado de morrer. Ela já tinha virado pó há muito, muito tempo. A situação era, humanamente falando, impossível de reverter. Só que não eram ossos literais. E aqui vem a parte incrível. O próprio Deus explica o texto. Ele faz a exegese para Ezequiel. Ele diz: esses ossos são a casa de Israel. Eles representavam o povo no exílio lá na Babilônia, se sentindo espiritualmente morto, arrancado da sua terra, do seu templo, da sua identidade. Era o retrato de um desespero coletivo. E aí, no meio desse cemitério de esperança, que Deus dá uma ordem que parece loucura: profetiza sobre estes ossos. Mas o que isso significa de verdade? Com certeza não é adivinhar o futuro. É algo muito, mas muito mais poderoso. É uma ação. Como a Márcia Barros bem destaca, profetizar nesse sentido é ser um porta-voz, é alinhar o que sai da nossa boca com a palavra de Deus. É declarar a verdade dele sobre uma situação que os nossos olhos estão dizendo que já acabou. Ezequiel não inventou nada, ele foi simplesmente o canal da palavra criatora de Deus. E aqui tem um ponto que muda todo o jogo. Profetizar não é pensamento positivo, de jeito nenhum. O pensamento positivo vem da nossa vontade, do que a gente deseja que aconteça. Já o ato de profetizar, esse se baseia na autoridade da palavra de Deus. A força não vem do nosso otimismo, mas do poder de quem fala através da gente. Ok, a teoria é fantástica, né? Mas e na prática? Como é que a gente pode, hoje, profetizar sobre os nossos vales de ossos secos? Bom, é hora de construir os pilares da nossa vitória. Esse momento de Pedro na pescaria é a ilustração perfeita. Pensa bem, como pescador experiente, a lógica dele, a experiência dele, tudo gritava: não tem peixe aqui. Mas a palavra de Jesus era outra. Quando Pedro diz: mais, porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes, ele estava na prática profetizando. Ele declarou que a palavra de Jesus era mais real que a realidade que ele estava vendo. Com base na reflexão da Márcia Barros, a gente pode organizar essa prática em 3 pilares, 3 tipos de declaração de fé que podemos aplicar no nosso dia a dia. Vamos ver cada um deles com calma.
O primeiro pilar é a transformação. Isso significa basicamente mudar o foco. Em vez de gastar toda a nossa energia e palavras descrevendo o tamanho do problema, a gente usa a nossa voz para declarar o tamanho do nosso Deus. É olhar para um deserto e dizer: eu profetizo que o Senhor é a fonte de águas que pode transformar este lugar. O segundo pilar é a multiplicação. É sobre olhar para o que se tem nas mãos, mesmo que pareça quase nada. Pouco ânimo, poucos recursos, pouca força. Profetizar, aqui, é declarar que esse pouco, quando é entregue nas mãos de Deus, se torna semente para um milagre, semente para cumprir o propósito dele. E o terceiro pilar, profetizar vida. Esse é para aquelas áreas que parecem terminadas, sabe? Sonhos que foram cortados pela raiz, como uma árvore. Profetizar é declarar, com base na palavra, que mesmo de um toco seco, ao simples cheiro das águas da presença de Deus, novos brotos de vida podem e vão surgir. Mas atenção para um detalhe muito importante. A resposta raramente é instantânea. Entre a profecia de Ezequiel e o exército se levantar, aconteceu um processo. E abraçar esse processo, aprender a esperar com fé, talvez esse seja o maior milagre de todos. A própria visão nos mostra isso em etapas. Primeiro, um barulho, os ossos se juntando. Depois vem os tendões e a carne dando estrutura. Em seguida, a pele cobre tudo, dando forma. E só no final o fôlego entra, trazendo a vida. A restauração de Deus é um processo, não um passe de mágica. A nossa parte é continuar crendo em cada etapa. E essa frase da Márcia Barros resume tudo de forma brilhante. O desânimo vai embora quando a gente percebe que não somos sustentados pelos nossos planos, mas pelo Deus que segura a caneta. O verdadeiro milagre é a paz que a gente encontra enquanto espera, a confiança de que mesmo sem segurar a caneta, a gente conhece o autor da história. E com isso, chegamos ao nosso chamado para a ação. O que a gente faz com uma verdade tão poderosa como essa? A visão de Ezequiel não foi registrada só para a gente achar bonito, foi registrada para a gente imitar. É um convite para se levantar e compartilhar. A mensagem final é essa: não dá para ficar em silêncio no vale, é preciso usar a voz. Comece hoje a profetizar, a declarar as verdades da palavra de Deus sobre cada área da sua vida. E faça isso não na sua própria força, mas descansando na fidelidade de quem prometeu. Se essa nossa conversa trouxe um pouco de esperança, não guarde só para si. A gente sempre conhece alguém que pode estar passando pelo seu próprio vale de ossos secos. Seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Compartilhe esta análise e ajude a espalhar vida por aí. E para a gente terminar, vamos criar uma corrente de fé aqui nos comentários. Quando alguém digita amém, não é só uma concordância, é um ato de fé e também uma forma de ajudar essa mensagem a chegar para mais e mais pessoas que precisam de esperança. Vamos juntos espalhar a vida que vem da palavra de Deus.